Bom dia pessoal, aqui dando Rider para mais um vídeo. Vim aqui à BMW, à Delbeck Motors, e vim também visitar aqui o stand da Harley Davidson. Vim ver as novidades. No caso da BMW, vim ver a 1300 GSA, a GS Adventure. Ainda não a tinha visto ao vivo, e então dei aqui um saltinho só para ver o que é que eles tinham aqui. Tem aqui uma série de motas, não só motas usadas para venda, como também para test ride. Eles têm aqui praticamente todas as motas. Foi aqui que eu fiz o test ride à R1250 RT, e aqui na Harley Davidson foi onde fiz o test ride, não é drive, test ride já não sei se é Road Glide ou Street Glide. Os nomes são muito parecidos e eu já nem sei se é uma ou outra. Mas eu não estava a contar vir fazer vídeo nenhum, nem trouxe aqui este apoio do guiador da segunda câmara que costumo ter. Só trouxe mesmo esta câmara para, se quisesse filmar eventualmente alguma coisa, que acabei por nem filmar nada ali dentro do stand. Mas encontrei aqui um conhecido meu, que já não estava com ele para aí há 2 anos, mais ou menos. E então tivemos aqui a conversar um bocado e foi o que originou eu decidir fazer este vídeo. E então, o que é que eu estive a falar com esta pessoa? Ele tem uma loja, tem uma microempresa. Para quem não sabe, uma microempresa é qualquer empresa com menos de 10 funcionários, não é? Portanto, ele tem uma microempresa no Luxemburgo, aqui. Vende praticamente um produto único. Imaginem, não vou estar aqui a dizer o que é, não interessa. Imaginem uma sapataria, não é? Só vende sapatos, portanto vende apenas um produto. E então ele estava-me, portanto, a relatar a situação de notar que as vendas têm vindo a cair um bocado, e que na contabilidade, a pessoa que lhe faz a contabilidade, eles tiveram a fazer uma análise mais profunda, portanto, à situação da empresa, não é? Ele tem um negócio há cerca de, sei lá, 8 anos, mais ou menos. E então ele só agora, não é? Só quando as coisas começam a cair um bocadinho, às vezes o negócio começa a sofrer um bocadinho de queda nas vendas, muitas das vezes é que as pessoas se apercebem para o erro que estão a cometer, e principalmente a falta de conhecimento que existe nas pessoas que estão a gerir essa mesma empresa. Eu acredito que isto aconteça maioritariamente em empresas muito pequenas, em que normalmente o sócio-gerente é até a pessoa que está na loja a atender as pessoas, embora tenha alguns funcionários. Neste caso, desta pessoa que esteve a falar comigo, ele tem 5 funcionários e com ele 6, ele trabalha também, portanto, ativamente na loja, na venda ao público, não é? Só que começou a ver que, conforme eu vos disse, que as vendas estavam um bocado a cair, e só que o que lhe fez um bocado de confusão foi que ele, quando decidiu, portanto, ele quando coloca os preços nos produtos, ele tem sempre em conta, portanto, as despesas fixas, as despesas variáveis, e então pega no preço de compra e depois mete essa percentagem em cima que lhe dá para cobrir, portanto, todos os custos inerentes à atividade da empresa. Então ele começou-me a explicar isso, começou-me a explicar que essa margem que ele coloca nos produtos, ele coloca sempre uma margem ainda a mais para a eventualidade de acontecer situações como esta, que neste caso são há cerca de 4 meses para cá, que as vendas tenham caído um bocado. Mas na cabeça dele, tendo em conta a margem que ele põe nos produtos, o dinheiro, a nível contabilístico, a empresa não devia estar conforme a contabilidade lhe disse.
Portanto, estou a falar na margem de lucro da empresa. Isso depois também acaba por ter impacto quando as pessoas vão, por exemplo, ao banco pedir um empréstimo e tudo, e o banco pede um balanço da empresa, consegue-se aferir, não é, quais são as margens que a empresa tem, quais são as vendas, quais são as margens de lucro e etc. E então aquilo que ele me estava a dizer, e estou a fazer este vídeo numa forma de alertar as pessoas que têm negócios, pequenos negócios, principalmente pequenos negócios próprios, que na minha opinião são aquelas pessoas que desconhecem isto que eu vou falar, ou que confundem um conceito com o outro, para estarem atentos e para reverem se aquilo que vocês estão a fazer a nível de pricing, se estão a fazer o que está correto. Então, quando nós estamos a atribuir um preço a um produto, há dois conceitos completamente distintos. Um conceito é o markup, chama-se, portanto, o conceito, eu não sei como é que se diz em português, eu acho que esse conceito só existe mesmo em inglês, é o markup, que é colocarmos uma percentagem acima do preço que está. Outra coisa é colocarmos no preço a nossa margem de lucro. E nesta pessoa que estava a falar comigo, ele diz que coloca em todos os produtos que vende, ele coloca uma margem de 60% nos produtos. Ou seja, imaginem, ele compra o produto por 100 euros, não é? E coloca o preço à venda por 160 euros, ok? Tudo bem, ganha 60 euros em cada peça que vende, em média vende não sei quantas peças por mês, e aquilo vai-lhe dando para gerir a sua vida e manter a empresa com a sua atividade. Só que o erro que ele cometeu aqui, que é o erro que a maior parte das pessoas cometem, e ele disse que a margem de lucro, estava a debater com a contabilidade, que tinha a certeza absoluta que a margem de lucro da empresa que andaria em torno dos 60%. Pá, e quando ele me falou nisso, pronto, ele sabe que eu trabalho mais ou menos na área e etc, que percebo um bocadinho dessas coisas, por isso é que também puxou esse assunto à baila. Pá, eu disse-lhe logo imediatamente que ele estava a confundir dois conceitos completamente diferentes, não é? O fazer o markup, imaginem, eu se tenho um produto a 10 euros, se eu quiser aumentar o preço em 10%, eu meto-lhe, passo de 100 para 110, mas isso não é a minha margem de lucro bruta da empresa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele estava convencido que era assim que se faziam digamos, as contas. Bem, então eu tive a explicar brevemente como é que ele deve fazer, e vou-vos também dar a conhecer a vocês, se eventualmente tiverem um negócio próprio, para poderem não só ter em conta o que eu estou a dizer, mas eventualmente pesquisarem mais um bocadinho sobre isso, porque normalmente o desconhecimento pode levar até ao fecho da empresa, que a pessoa pensa que está com determinados níveis de lucro e depois quando dá por ela já é tarde demais. Então, neste exemplo desta pessoa que esteve a falar comigo, por exemplo, dos 60%, eu estive-lhe a explicar que para ter uma margem de 60%, ele tem que fazer, ou seja, neste caso, ele compra a 100 e vende a 160. Então, ele estava-me a dizer a mim que isso é uma margem de lucro de 60%. Não é, porque se ele está a ganhar 60 euros em cada produto, em cada unidade de produto que vende, nós temos é que dividir pelos 160 euros, não é pelos 100. Percebem que é para calcular a margem. Então ele agora percebeu que em vez de 60% está com uma margem de 30 e qualquer coisa por cento, e que isso nem chega para pagar portanto, os custos dele, e é claramente daí que advém este problema todo. Como é que vocês, no cálculo do markup, quando vocês chegam ao valor final do markup, que é um valor absoluto, não é uma percentagem, e esse valor do markup precisa, para ser construído, precisa da margem de lucro. Percebem? Porque o valor do markup é 100 a dividir por 100 menos as percentagens de todos os custos que a empresa tem, os custos fixos, os custos variáveis e a margem de lucro. Aí é que entra a margem de lucro. Percebem? Mas para vocês calcularem a margem de lucro, vocês têm que vir atrás. Percebem? Então há aqui agora um bocado de vento, não sei como é que vai ficar agora aqui o som.
Então como é que vocês fazem então o cálculo da margem de lucro? No caso desta pessoa, que foi o que eu lhe estive a explicar, se ele quiser aumentar o lucro, se ele quiser colocar uma margem de lucro de 60% num produto que lhe custa 100 euros, o que ele tem que fazer é pegar nos 60%, que é a margem, e dividir por 1 menos 60%, 1 que é o 100%, não é? Ou seja, é 60% a dividir por 40%, e isso dá-lhe 1,5. Ou seja, se ele quiser pegar num produto que lhe custa 100 euros e meter uma margem de lucro bruta de 60%, que era o que estava aqui em causa, ele tem que vender o produto por 250 euros, que é para ser um lucro de 150 euros em cada produto, a dividir por 250, e isso dá 0,6, que são 60%. Ou seja, não tem nada a ver com o markup, percebem? E portanto, eu acredito que haja muitas pessoas, e já não é a primeira pessoa que eu ouço dizer que tem margens de lucro de X e pega apenas no preço de compra e mete-lhe uma margem percentual em cima. Isso está completamente errado, e enquanto o negócio for andando, vocês não notam, ok? Vocês não notam porque as coisas vão andando e o dinheiro vai dando para pagar as vossas despesas fixas e variáveis e ordenados e etc. Quando o negócio começa a cair um bocado e vocês tentam perceber a origem de como é que puseram uma margem de lucro já superior para dar para alturas em que se vende menos, em vez de venderem 20 unidades, se venderem 14, vocês sabem que o acréscimo que puseram no preço que dá para comatar esse mesmo, mas a verdade é que chegam depois ao fim do mês e não conseguem, por isso simplesmente, cumprir com as vossas responsabilidades. E portanto, basicamente era isto que eu vos queria dizer. Isto é, ou seja, nem é matemática pura, isto é entender os conceitos entre uma coisa e outra, não é? Portanto, uma coisa é o markup, quer dizer, vou subir o preço em 10%, ok? Vou passar de 100 para 110 euros, isso é uma coisa. Agora, vou aumentar a minha margem de lucro em 10%, não é assim, não é conforme eu expliquei, não é? Se querem aumentar a margem em 10%, a margem de lucro bruto em 10%, têm que dividir 10% por 90%, e isso aí é que vos vai dar o valor que vocês têm a acrescentar ao preço do produto. E pronto, pessoal, fica aqui um vídeo muito curtinho, explicativo. Espero que vos dê jeito se tiverem uma pequena empresa, ou se vierem a ter mais tarde, até uma empresa online, para fazerem os cálculos das margens que realmente vocês querem ter. Fica aqui o vídeo feito, ok, pessoal? Um grande abraço e até ao próximo vídeo.